Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico. Então, nós vimos no encontro passado o exílio da Babilônia, o povo que foi exilado lá no ano 586 a.C. E continuando agora, está dentro do mesmo assunto, a gente vai ver a reorganização. A gente chama de pós-exílio. Quando o Nabucodonosor foi derrotado pelo Império Persa, o rei Ciro deixou o pessoal voltar. Isso foi no ano 339. Então o povo ficou praticamente 50 anos exilados. E deixou o pessoal voltar pela terra de Israel. E nós vimos lá no exílio que a política do Nabucodonosor levava o pessoal de Israel para o exílio na Babilônia, lá hoje onde é o Iraque, hoje o Iraque, o Irã, aquela região. Agora não. Agora o Ciro vai deixar o pessoal voltar. Então, um dos textos que vocês vão ler é o texto do livro de Esdras. Então, e Neemias. O texto do Esdras, acha lá o livro do Esdras, está depois, tem o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, né? Depois do livro dos reis, nós temos o livro aqui, depois do livro dos reis, nós temos o livro de crônicas, certo? O primeira crônica, segunda crônicas, então tudo isso aí. Acabou, segunda, entra o livro do Esdras e depois o Neemias. Então, o Esdras e Neemias foi os dois que foi encarregado pelo rei Ciro para voltar, ou melhor, pelo imperador Ciro, para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo e reconstruir Israel. Então a gente chama isso aqui, olha, o exílio na própria terra. O pessoal achou que ia sair do exílio, mas depois a gente vai ver que estão exilados, mesma coisa, porque quem vai mandar neles lá é o Império Ciro, que invadiu tudo onde o Império Babilônio tinha pegado. Ele assumiu tudo. Então, veja bem, hoje então nós vamos falar que entre os exilados havia diferentes projetos de reconstrução. O projeto de Neemias e de Esdras era o projeto do rei Ciro. O Ciro nomeou, o Esdras era sacerdote e o Neemias governador. Ele nomeou os dois, o Esdras para reconstruir o templo e reconstruir a religião, e o Neemias para reconstruir as muralhas, que a gente chama que era o governador. Então, a política do Ciro era deixar o pessoal voltar. Então, o pessoal que tinha ido, agora vai voltar. Só que o projeto do Esdras e Neemias era um projeto de exclusão. Porque quando eles voltaram, o povo que tinha ficado na terra, o povo tinha casado com mulheres estrangeiras. Então eles voltaram para lá e eles queriam purificar de novo a raça. Então, se o pessoal tinha casado com mulher estrangeira e tinha 10 filhos com ela, qual que era o projeto do Esdras e Neemias? Mandar a mulher embora para a terra dela e junto com os seus filhos, mas a herança ficava, para não podia levar para a terra deles. Por quê que eles queriam fazer tudo isso? Porque quem educa os filhos, até hoje, quem que é? É o pai ou é a mãe? Muito mais a mãe, né? Ainda que hoje evoluiu bastante, as mães trabalham fora também, né? Só chega de noite em casa, a maior parte das crianças são educadas nas creches, né? Nas escolas, mas até pouco tempo atrás era a mãe que educava. Até hoje também tem muitas mães que trabalham em casa, fica mais junto com os filhos, são as mães que educam os filhos, não é o pai, não é o pai. Então, mesma coisa naquela época, quem educava era as mães que educavam os filhos, não eram os pais.
Então, eles queriam purificar a raça. Então, eles queriam purificar a raça. Por isso, eles queriam que mandasse as mulheres embora. Então, o primeiro texto que nós vamos ler aqui, pessoal, para vocês entenderem, é o livro do Esdras, que era o grande sacerdote que voltou lá para Israel. Sempre é bom lembrar também que ele nasceu lá na Babilônia. Já fazia 50 e poucos anos que o pessoal era exilado. Ele nasceu lá, já tinha seu mais de 50 anos. E ele tinha cultura israelita, mas lá no exílio. O pai com a mãe já tinha morrido e ele voltou. E muita gente voltou também. Já teve uns que não quis voltar mais, já queria ficar lá mesmo, já estava bom, ficou lá mesmo. Mas muitos voltaram. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente entender. É gostoso a gente viajar, não é? Passear, viajar e trabalhar. Mas a hora, qual que é o momento mais gostoso? É quando a gente volta para casa, né? A casa da gente não tem outra igual. A coisa melhor que tem é você voltar para a sua casa. Esse é a grande alegria do povo de Israel. Agora nós vamos voltar para a nossa casa. Só que eles foram enganados. Olha aqui, vai dizer assim, ó, capítulo 1 do livro de Esdras, né, de 1 a 10, diz assim, ó, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que havia dito pelo profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro, rei da Pérsia, que proclamou para todo o império, a viva voz e por escrito, o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus do céu, entregou todos os reinos do mundo. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de vocês provém do povo dele? Que o seu Deus esteja com ele e volte para Jerusalém, a terra de Judá, para reconstruir o templo de Javé, o Deus de Israel. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. Todo sobrevivente de todo lugar para onde tiverem imigrado receberão da população local prata, ouro, bens, animais, além de oferta espontânea para o templo de Deus que está em Jerusalém. Isso aqui é o decreto do rei da Pérsia, o Ciro. Ó, Deus me deu todos os reinos do mundo. Então agora eu vou construir um templo para ele. Deu para entender? E outra coisa aqui que ele usa aqui, olha lá no versículo 3, olha lá, a última parte. Ele é o Deus que reside em Jerusalém. Aí ele vai dizer aqui, ó, para reconstruir, versículo 3, a primeira linha, que o seu Deus, ó, não é o Deus dele, é o meu e o seu. Está na segunda pessoa. Ele não está falando o nosso Deus e nem o vós, eles. Eu, você, nós. Ou eu, você, eles. Não. Ele está falando o seu. Ele não é o Deus dele. Então, aqui ele usou, a gente chama de hoje em dia, teocracia. Usar Deus para poder governar. Então, todo que sentir movido por Deus, chefe de família de Judá, de Benjamim, sacerdote levita, puseram-se a caminho e voltaram para reconstruir o templo. O rei Ciro entregou também todos os objetos do templo que o Nabucodonosor tinha tirado do templo e colocado no templo do Deus dele. Deus de quem? Do Nabucodonosor, o Deus dele. Ciro entregou os objetos por intermédio do tesoureiro, que tornou-se o príncipe de tudo isso aí. Aí dá todos os números aqui, que depois vocês lêem. E agora já estou pulando para o versículo 11. Que davam um total de 5.400 objetos de ouro ou prata. Sazabazar levou tudo isso junto para os exilados, que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então agora eles vão ficar lá em Jerusalém. Eles voltaram para lá. Então esse é o primeiro texto. Qual era a situação do povo lá? Olha, a situação do povo, vocês vão ler lá no capítulo 5 do livro de Neemias,
Olha, faltava amor e compaixão para com os irmãos. Além disso, os pobres estrangeiros, os órfãos e as viúvas eram oprimidos. Havia pessoa sem pão para comer, sem casa para morar e sem roupa para vestir. Olha só, pessoal, como que o negócio não estava nada bom. Não estava nada bom. Você lembra de alguns exilados que voltaram para a sua pátria? Ainda falando do dia de hoje agora. Quais? Como foram recebidos? Qual foi o projeto político? Organizaram partido de oposição? Qual foi a contribuição das igrejas no processo da redemocratização? Como se posiciona nesse período de reconstrução a vida do povo? Acho que muitos de vocês aí que são jovens não conhecem que o povo do Brasil foi exilado na sua própria terra, né? Na ditadura militar, que começou em 1964 e foi até 1985. Mataram mais de 100 mil pessoas. Quem obedecia, obedecia. Quem não obedecia, morria. Agora, vamos pular um pouquinho lá para o livro de Neemias. O livro de Neemias está depois do livro de Esdras, tá? O capítulo 5, vocês vai ler lá comigo, lá o capítulo 5. Olha como é que estava a situação do povo quando eles chegaram lá, os dois. Ele governador, né? Ele governador e o Esdras era o sacerdote do templo. Diz assim, ó lá. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. De 1 a 5 só. Dizia: o povo pobre, sobretudo as mulheres, começou a protestar fortemente contra os irmãos judeus. Uns diziam: fomos obrigados a vender nossos próprios filhos e filhas para comprar trigo, e assim comer e não morrer de fome. Precisava vender os filhos. Por quê? Porque não tinha o que comer. Isso quando? No exílio persa, que voltou agora, tá vendo? Que voltou agora. Outros diziam: passamos tanta fome que precisamos hipotecar nossos campos, vinhas e casas para conseguir trigo. Outros ainda diziam: tivemos que pedir dinheiro emprestado, penhorando nossos campos e vinha, para podermos pagar o imposto ao rei. Pois bem, nós somos iguais aos nossos irmãos e nossos filhos são os filhos deles. Apesar disso, somos obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão. E alguns de nossos filhos foram reduzidos à escravidão e não podemos fazer nada, pois nossos campos e vinha pertencem a outros. Essa é a época que o Neemias chegou lá. É o livro de Neemias. Então, veja bem, pessoal, como é que é a situação da reconstrução. Era uma reconstrução no nome de Deus. E olha que estava passando o povo. Isso é a reorganização do povo de Israel. Né? Está falando da história de Israel, né? A história que nós estamos começando lá desde o Gênesis e vamos chegar até o Apocalipse, se vocês aguentarem aí, né? Agora, vamos lá no capítulo 7 do livro de Esdras. Você anota bem, capítulo 7 do livro de Esdras. E esse material, o pessoal que está acompanhando comigo no curso bíblico, tem material aí na pasta de vocês, tá? Eu já mandei aquele dia lá. Vocês só acham que procurar lá, tá lá. E outra coisa importante, quem não está lá, está só no YouTube, manda para mim quem é você, eu encaminho no seu WhatsApp, lá condensado, você clica lá, vai abrir com as figuras, abre tudo, sem ter nenhum custo. Olha, Esdras capítulo 7, versículo de 25 a 27. Olha o que diz aqui. O rei está falando para o Esdras, o sacerdote. Quer dizer, ele era sacerdote do rei, não era sacerdote de Deus. Mas ele dizia que ele era sacerdote de Deus. Só que hoje em dia também tem assim, sacerdote que em vez de trabalhar para Jesus, trabalha para o poder para escravizar nós. É bom a gente pensar, né? Olha, quanto a você, Esdras, de acordo com a sabedoria do seu Deus, não é o Deus do rei, de acordo com a sabedoria do seu Deus, ele está falando para Esdras, olha lá, a qual você tem nas mãos, nomeie magistrados e juízes
que aplique a justiça para todo o povo do lado ocidental do rio Eufrates, e para todos os que conhecem a lei do seu Deus, e as ensine para os que não a conhecem. Presta atenção no versículo 26, criançada. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei, será castigado rigorosamente com a morte, com o exílio, com a multa e com a prisão. Tá vendo? Ou você obedece a Deus, né? Ou você obedece a Deus, que é você vai obedecer a lei de Deus. Só que essa lei de Deus é a lei do rei. Está escrito na Bíblia ou não está? Lê lá devagarinho para você ver. De novo, olha lá. Quem não obedecer à lei do seu Deus, que é a lei do rei. Por quê? Por que a lei de Deus é a lei do rei? Porque o rei, ele está acima de todo mundo, não é isso? Ele é o poderoso. E acima do rei, quem que está? Deus. É o Deus que está acima de tudo. Quem prega Deus acima de tudo é para escravizar as pessoas. Porque nós já estudamos lá no capítulo do Êxodo, capítulo 3. Não vai esquecer, pessoal. Êxodo 3, de 1 a 10. O que fala lá? Eu vi o quê? O sofrimento do meu povo. Versículo 7 do capítulo 3. Eu ouvi os seus gritos. Eu vi e eu ouvi. Por isso eu desci. Para quê? Para libertá-lo. Libertá-lo do quê? Dos sofrimentos. Porque eu conheço. Conhece o quê? Os seus sofrimentos. E por isso eu vim libertá-lo. Para fazê-lo subir para uma terra onde corre leite e mel. Uma terra da liberdade. Uma terra de Deus. Vocês estão lembrados? Êxodo 3, de 1 a 10. Ali tem 7 elementos que Deus não está acima de todos. Deus está no meio de nós. Agora aqui sim, é o Deus, a lei do seu Deus. A lei do seu Deus, qual Deus? Deus de quem? Do Êxodo, sacerdote e do povo de Israel. E esse Deus é Deus do rei. Olha, quem não obedecer a lei do seu Deus, que é a lei do rei. Deu para entender, pessoal? Isso é a grande chave. Mais uma coisinha para você. Eu estou pegando mais texto bíblico hoje que falando, que está no texto de vocês. Agora é o capítulo 10. Ó, não esqueçam que quando o Êxodo chegou lá, tava todo mundo tinha casado com mulher estrangeira. É o grande... Aí qual que era o projeto? Era mandar as mulheres embora, aquilo que eu já falei, porque as mulheres que educavam os filhos. Não ia educar de acordo com a lei do seu Deus. Ia educar os filhos de acordo com o Deus delas. Qual que é o Deus delas? E daí? Como é que ia ficar o poder? Então aqui é o Deus do poder. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 10, de 1 a 6, ou de 1 a 5. Enquanto Esdras rezava e fazia... Enquanto Esdras rezava e fazia essa confissão, chorando e prostrado diante do templo de Deus, foi se reunindo em torno dele um grande número de israelitas, homens e mulheres e crianças, todos chorando sem parar. Então Sequenias, filho de Israel, descendente de Elã, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulher estrangeira, tomada do povo da terra. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Nós nos comprometemos com o nosso Deus a despedir todas as mulheres estrangeiras com os filhos que tivemos com elas, conforme o conselho do meu Senhor e dos que observam os mandamentos de nosso Deus. Que a lei seja cumprida. Levante-se, porque o assunto compete a você. Estamos ao seu lado. Coragem, mão à obra. Vamos mandar todas as mulheres embora,
com todos os filhos que eu tenho com ela. Agora, eu sou um fazendeiro, eu tenho um monte de vaca. Não, isso vai ficar tudo aqui. Elas vão com uma mão na frente e outra atrás. Esse era o projeto do Esdras. Esse era o projeto da religião do judaísmo, que é onde que das cartas é o homem. Olha o que aconteceu no versículo 5 agora. Esdras levantou, convidou o chefe dos sacerdotes, os levitas e todo Israel a jurar que agiria conforme for dito. E eles juraram. Então Esdras levantou e ficou feliz. Ele vestiu aquelas roupas maravilhosas, aquela casula linda, aquela mitra bonita, que ele encantou o pessoal. E ele começou a chorar sem parar, porque vocês são todos pecadores, vocês são todos perdidos, porque vocês traíram o nosso povo. Pessoal, esse é o projeto de reconstrução. Será que está certo essa reconstrução? Agora, eu vou dar uma dica para vocês, que não tem muito tempo aqui, tá? A história da Ruth. A Ruth é dessa época, livro de Ruth. A Ruth era estrangeira, ela era moabita, e ela casou com o filho de Noemi, e o filho morreu. E ela, Noemi, é israelita, voltou para Israel, e ela voltou junto. Então, o projeto da Ruth é o projeto do povo da terra, do povo que estava sendo discriminado, o povo escravo, o projeto das mulheres. Então, tem vários projetos. Eu estou colocando dois para vocês aqui. Ó. O projeto do Esdras e Neemias, voltando para Israel. Era um projeto de exclusão, mandar todas as mulheres embora com seus filhos. E o projeto da Ruth era as mulheres voltar para Israel com todos os seus bens. Viu que bonito? Então aqui, com certeza, é a palavra de Deus. É a palavra do povo da terra. É a resistência. Nós já conversamos aqui, né? Que a Bíblia tem duas linhas. Uma linha oficial e a outra linha de resistência. A oficial, a Bíblia condensa como símbolo de Babel. Não pode esquecer disso. É só ler a Torre de Babel, né? O capítulo 11, de 1 a 9. E o projeto de resistência é Pentecoste. É o capítulo 2, de 1 a 3. Em vez de Deus fazer uma torre para chegar até Deus, que é o projeto o projeto de Babel, agora Deus desce em forma de fogo e entra nos discípulos. Pessoal, depois vocês lêem também o capítulo 8, que agora não vai dar tempo, do projeto de Neemias, a reconstrução de Israel, através da lei. Então, na época, aí a partir desse momento foi criado-se o judaísmo. O judaísmo é a religião da lei. Então, vocês vão ler toda da folha de vocês, aí tem na página 32, ou acho que está na página 31, mesma coisa, porque o meu está grande aqui, grupos, olha lá. Lê o capítulo 4 de Ruth, de 1 a 12. Então, pessoal, tem 4 projetos aqui, ó, o de Esdras e Neemias, o de Ruth, o de Neemias de novo, aliás, Esdras primeiro, né? Depois Ruth, depois Neemias, depois Isaías. Quando a gente fala em Isaías, pessoal, de 1 a 39, o livro de Isaías, capítulos inteiros, é antes do exílio. Quando a gente vai ler de 40, Isaías 40 até os 55, é da época do exílio que a gente está falando. E agora o que eu estou falando hoje é o Isaías 56 ao 66. Por isso que eu coloquei para vocês que Isaías 58 está nesse meio aqui, para vocês lerem, para entender. Tudo bem, crianças? Mais um pouquinho aqui que nós aprendemos, então, sobre a reconstrução de Israel e a reorganização do povo. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa vocês mandam para mim, que é o material, a gente manda. Os outros no grupo lá já mandei, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida nos cuide de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Até a próxima, se Deus quiser.